Bom, para ganharmos tempo, eu vou ir falando e montando o quadro com vocês, tá? Nós temos um tempo maior aqui, um pouco maior, do que uma aula de 50 minutos. Normalmente eu faço o quadro primeiro e depois começo a explicar, mas aqui eu vou seguir uma outra dinâmica e eu vou falando e preenchendo o quadro junto com vocês, tudo bem? Bom, essa é uma matéria que normalmente vocês estudam no primeiro ano do ensino médio. Eu não sei se vocês se recordam direito, né? Mas a Idade Média, ela compreende um período de 1000 anos na história do Ocidente europeu. Né? Falar sobre a Idade Média é falar, sobretudo, acerca da história da Europa. O que acontecia fora da Europa nesse período? Bom, nós temos o surgimento do islamismo no mundo oriental, nós temos o desenvolvimento da igreja cristã ortodoxa ali na Grécia, partes do Egito, Turquia. Então nós temos outros acontecimentos também relevantes acontecendo durante esse medievo, mas eu vou tentar me concentrar na realidade europeia. Onde não é possível eu começar a falar sobre a sociedade feudal de imediato, sem fazer com vocês uma abordagem sobre a formação da Idade Média. Por quê? Sociedade feudal, o sistema feudal, ele foi um sistema que levou 500 anos para se formar e 500 anos para se desintegrar. Ou seja, nós estamos falando de uma realidade histórica de 1000 anos. Então, no momento em que esse sistema, que era um sistema econômico, era um sistema político, era um sistema de organização social, no momento em que ele está bem estruturado, ele já começa a conhecer suas crises até a sua desintegração. Então, não é uma missão muito simples falar sobre a Idade Média diretamente, se quisermos compreendê-la de fato, né, a sociedade feudal. Então, eu vou tentar voltar um pouquinho com vocês para tentarmos construir como se deu a organização dessa sociedade europeia entre o século V e o século XV depois de Cristo. Bom, a Europa no século V, vamos pegar ali dos primórdios. Cronologicamente, os livros didáticos nos trazem a data de 476 depois de Cristo como o marco inicial da Idade Média. Vocês se recordam o que aconteceu nesse momento? Foi a queda do Império Romano do Ocidente. É claro que ninguém dorme antigo e acorda medieval, né? Os processos históricos eles são lentos, né? Uma civilização, ela leva séculos para amadurecer. Mas essa data ela é importante porque ela marca o fim do Império Romano do ponto de vista oficial. O último imperador romano, ele foi deposto do trono, né? Rômulo Augusto. Ele foi substituído por um imperador bárbaro chamado Odoacro. Né? E no momento em que Roma, aquilo que foram dos maiores impérios do mundo antigo, já está sendo governada por imperadores que não são latinos, são bárbaros, esse Império Romano já não existe mais. Então vamos só relembrar um pouquinho. Eu vou tentar fazer um mapa aqui para vocês. Perdoe-me aí as imprecisões, né? Beleza, né? Então, aqui, mais ou menos, a África, Mar Mediterrâneo, Península Ibérica, Península Itálica, Península Balcânica, né, o Oceano Atlântico, a Grã-Bretanha. O cenário é mais ou menos por aqui. Né? Roma era uma polis, era uma cidade-estado na Península Itálica, que, no decorrer de alguns séculos, expandiu seus domínios, controlando a Península Itálica, boa parte da Europa continental, chegando até o sul da atual Inglaterra. O Império Romano chegou até o sul da atual Inglaterra. Eles não dominaram o extremo norte da Europa, os países escandinavos, não chegaram até a Rússia e nem até o extremo oriente. Dominaram partes consideráveis da Grécia, o Oriente Próximo e o norte da África. Né, se eu pudesse colocar aqui um limite numa linha, eu diria que os limites do Império Romano eram mais ou menos esses, né? Salvo algumas imprecisões, mas foi mais ou menos por aqui que o Império Romano conseguiu chegar. Ele foi um dos maiores impérios do mundo antigo. Ele não conseguiu ser
um império mundial, né? Mas ele conseguiu exercer um domínio considerável para o seu tempo. Considerando as limitações militares, tecnológicas, ele conseguiu ser uma potência em 3 continentes. E esse império, ele, entre o século III e o século V depois de Cristo, ele desabou. Ele desabou por uma série de questões que eu não vou entrar em detalhes aqui, uma vez que história antiga não é o foco do programa da SpaceX. Ele já começa a partir do medievo em diante. Mas, retomando, esse império, ele cresceu demais e ele teve problemas de ordem administrativa, de ordem econômica, entre o século III e o século V. E chegou um momento da história de Roma que o império ele precisou de ser dividido para melhor ser administrado. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, que vai se salvar diante das crises que o Império Romano Ocidental passava. O Império Romano do Oriente, que eu vou destacar de vermelho aqui para vocês, que compreendia a Grécia, a parte considerável da atual Turquia, Palestina, atual Israel, Egito, né, um pedacinho da África. Essa área vermelha aqui no mapa, ela vai sobreviver durante toda a Idade Média com o nome de Império Bizantino. Então, a partir de agora eu estarei falando de queda de Roma, concentrem-se apenas aqui, ó, no Ocidente, beleza? Pois bem, o Império Romano do Ocidente ele sofreu crises econômicas, crises sociais, revoltas, plebeus, escravos, mas existe um fato muito importante que nos ajudará a compreender o medievo como um todo, que é o fenômeno das invasões bárbaras. Vocês se recordam disso? As invasões bárbaras, elas levaram ao Ocidente europeu várias tribos que não falavam latim, que não cultuavam os mesmos deuses. Aliás, quando as invasões bárbaras aconteceram, o Império Romano já era um império cristão, né? Então, quando essas invasões aconteceram, Roma estava sendo atacada, as fronteiras do Império elas estavam completamente desprotegidas, porque não haviam mais recursos financeiros que conseguissem pagar os salários dos soldados. E por isso eles se rebelavam e não estavam mais preocupados em proteger as fronteiras de Roma. Na verdade, a crise do Império Romano ela começou quando Roma parou de crescer, porque Roma foi um império que viveu da expansão militar e da escravidão. Roma tinha escravos quando conquistava territórios, mas Roma chegou aos limites de suas conquistas, logo não passou mais a adquirir escravos. Não tendo escravos, porque o escravo ele não poderia ter filhos, ele não poderia se reproduzir, porque ele existia para trabalhar. Ele não existia para constituir família. E isso acabou criando um problema, porque os escravos foram envelhecendo, foram morrendo, e eles representavam a base da mão de obra da economia imperial. E aí, se a base de produção começa a ser afetada, que é a mão de obra escrava, toda a economia passa a ser afetada. Roma não conseguiu ter uma dinâmica de comércio que a salvasse. Ela se comportou, a cidade de Roma, capital de todo esse império, ela se comportou como um centro consumista. Ela cobrava das províncias dominadas alimentos como forma de impostos, além de recursos financeiros. Ela cobrava, por exemplo, imposto vinho da Grécia, azeite da Grécia, vinho do Egito, trigo da Síria. Vocês estão me entendendo? Quem é que produz o vinho, o trigo, o azeite nas províncias? A mão de obra escrava. Se ela começa a faltar, Roma vai ter um problema de crise de abastecimento alimentar. E na medida em que os escravos foram se esgotando, a produção foi sendo afetada e Roma foi sendo prejudicada por uma crise de abastecimento, as cidades começaram a passar por um fenômeno que nós chamamos de êxodo urbano. A fuga da cidade para o campo. As pessoas começaram a tentar buscar nos campos uma alternativa de vida. E foi assim que começou a surgir, lá no Império Romano, uma coisa chamada sistema de colonato. Isso é entre o século III e o século V. Como é que funcionava isso? As elites patrícias do Império, que eram proprietárias de terras, não tendo mais escravos para trabalharem para si, elas se viram na condição de arrendar
partes de suas terras aos plebeus famintos, que fugiam das cidades por não serem mais contemplados com as políticas de pão e circo. A falta de trigo, que gerava um abastecimento alimentar nos centros urbanos, ela vai prejudicar essas políticas de controle social que eram realizadas através do pão e circo. Lembram-se do pão e circo? A política do pão e circo, ela era uma grande política de controle social, porque as pessoas estavam num estádio, numa grande arena, assistindo a espetáculos de violência, enquanto recebiam uma porção de trigo. Não é um pão francês que ele recebia na entrada. Ele recebia uma espécie de porção de trigo, né, numa cumbuca, onde ele se alimentava ali durante o espetáculo, onde ele esquecia momentaneamente de seus problemas e de sua fome. Era uma forma de alienação. E também era uma forma de disseminar a cultura da violência naquela sociedade. Né? Porque se um dia aqueles plebeus... Se um dia fosse necessário incorporar aqueles plebeus que estavam ali nas plateias ao exército, eles já estariam preparados para encarar o fenômeno da morte e da violência, porque as cabeças rolavam no Coliseu toda semana. Vocês estão entendendo? Então tinha um porquê desses espetáculos de violência. E ninguém se revoltava, né? Imagine você, num calendário de 365 dias do ano, o imperador Cláudio decretou 218 feriados. Maravilha, né? As pessoas acham que era ruim pão e circo, era nada, era uma maravilha. Estou brincando, pessoal. Mas todo mundo ia, os imperadores iam, os senadores iam, toda Roma ia. Não era um espetáculo apenas para as massas, era para toda a sociedade romana. Eles adoravam isso, adoravam. O imperador, ele ficava de frente para a arena. Quanto mais baixo e próximo da arena você estava, melhor era a sua condição social. Quanto mais alto você estava, lá na geral do estádio, né, pior a sua condição social. Né? Mas todos recebiam ali a sua porção de trigo. Né? Agora, se eu tenho... Voltemos agora à crise, século 3 ao 5. Eu ainda estou falando do final do Império Romano. Se eu não tenho escravo para produzir esse trigo, como é que eu vou alimentar toda essa gente? Então, os espetáculos de pão e circo, eles vão começar a entrar em declínio. E aí você não tem como mais, não tem alimento, não tem atrações. Começa um fenômeno do êxodo urbano. Esses plebeus, eles vão se oferecer nas propriedades dos patrícios, a elite patrícia, proprietária de terras, eles vão se oferecer como mão de obra para trabalhar nos campos. E aí nós temos um processo de ruralização da economia e da vida social em Roma. Cidades começam a se esvaziar. Quer dar uma palavrinha com eles, professor? Esse é o professor Cidade, vocês se conhecem já? Beleza? E aí, professor, tudo certo? Já a gente conversa, quero conversar com o senhor depois. Beleza. Não, tranquilo, professor, estou aqui até a noite, tá? Valeu. Erro not found, ele entrou, eu me perdi, cara. Ah, lembrei. O êxodo urbano, a fuga da cidade para o campo. Então, essas pessoas iam e se ofereciam como mão de obra, né? Então, você tem um latifúndio aqui, né? Você tem um latifúndio que pertence a uma família patrícia. Está aqui, professor de história desse ano parece criança, ou pior, né? Mas relevem, viu, gente? Aí vem aqui a família de plebeus, né? Está aqui a família plebeia, né? E os filhos. Não, isso aqui não é piada, não, é sério, né? O cachorro, né? Ah, um detalhe, tá grávida, né? Eles enchiam a cidade de filhos, né? O que o plebeu faz? Ele faz a prole. O que ele oferece para Roma? A prole, os filhos. Daí a origem da expressão proletariado, né? Só sabe, não tem um emprego, não tem nada, tome-lhe filho. E parece que isso virou uma coisa cultural, né? Se você pensar bem, observe nas periferias, no interior, o que o povo faz, né? Tá aí, né? Enfim, então ele chegava aqui e não tem mais pão e circo e tal.
ele se oferecia como mão de obra para trabalhar dentro dessa propriedade. E não tem escravo para esse senhor explorar mais. Então ele arrendava uma parte de suas terras a esta família, que iria plantar alguma coisa para si e para o pequeno número de filhos, né? Eles iriam plantar alguma coisa aqui, mas para pagar esse arrendamento, uma vez que ele não tem como pagar ele, uma vez que ele não está disposto a pagar salário, e uma vez que ele não tem como pagar o aluguel da terra, ele paga como? Em serviço. Então ele vai prestar serviços aqui na propriedade do patrício, daquela família patrícia de ricos. E ele, aqui dentro, ele vai ser chamado de colono. E isso aqui é o sistema de colonato. Isso já está se operando no final do Império Romano. Quando Roma cair de vez e se reconfigurar por completo como um conjunto de reinos bárbaros em toda a Europa, em outras palavras, para não criar confusão, quando os bárbaros começarem a invadir Roma, essa Roma já vai estar bem ruralizada. Eles já vão encontrar uma Roma onde a população estava mais nos campos do que na cidade, onde a economia de subsistência estava predominando. Tudo bem? Então, isso aqui é considerado a sementinha do feudalismo europeu. Porque o feudalismo, eu acho que vocês devem se recordar, ele foi um fenômeno, ele foi um sistema de organização econômica e social cuja essência era a economia de subsistência. Dentro de um feudo, se produzia o suficiente para alimentar os seus habitantes. E é mais ou menos a lógica que já está se desenvolvendo no sistema de colonato ali entre o século 3, 4 e 5 depois de Cristo. Essas pessoas elas vão estar preocupadas com a sua sobrevivência, uma vez que nas cidades o custo de vida estava cada vez pior, a insegurança perante as invasões, etc, etc. A ausência do pão e circo, né? Mas, enfim, voltemos aqui, para não perdermos o nosso foco. Esse aqui é um lado, né, da crise, né? A ruralização da economia e da vida social. Como não haviam recursos financeiros suficientes para manter os soldados protegendo as fronteiras, né, as legiões, elas se concentravam nas fronteiras, né, do império e seguravam esse império daqueles povos que não foram dominados pelos romanos, os chamados povos germânicos, francos. Você tem outros oriundos das estepes da Ásia Central, como os hunos. Você teve os visigodos, os ostrogodos, alanos, vândalos, que vão invadir aqui, as províncias romanas do norte da África, Cartago, será domínio dos vândalos, enfim, lombardos. Eram vários, eles são chamados pelos romanos de quê? De bárbaros. A palavra bárbaro, ela vem do grego, barbaroi, né? Seria aquele que balbucia, a tradução. O grego, ele chamava quem não era grego de bárbaro. Quando o Império Romano dominou a Grécia, ele aprendeu a utilizar esse vocabulário. Os gregos, por exemplo, chamavam os persas de bárbaros, né? E vocês sabem que o Império Romano foi um império de alma grega. Eles valorizavam muito a cultura grega, eles levavam gregos para Roma como escravos para serem professores de grego nas elites imperiais. Grego virava escravo em Roma para ser professor de grego. Era chique, né? Era uma coisa da elite. Declamar Homero em grego durante os banquetes de Roma, né? As peças de teatro gregas, as tragédias, as comédias vão ser encenadas em Roma, né? Os deuses gregos vão ganhar similares em Roma, e etc, etc. Então, nessa junção ocorre a formação do que a gente chama de civilização greco-romana. O que acontece? Por que eu comecei a falar da Grécia agora, hein? Sim, eles aprenderam a noção de bárbaro, o outro que não sou eu, lembrei, o bárbaro. E eles utilizavam essa expressão bárbaro para designar esses povos que eles não dominaram, não conseguiram dominar. Eram povos seminômades, eram povos guerreiros. Então eles não conseguiram avançar nesse domínio,
se defendiam deles. Mas quem defendia as fronteiras? Os soldados. Se os soldados estão com seus soldos baixos, se eles não estão sendo beneficiados de alguma forma pelo governo imperial, que sentido tem esses soldados das fronteiras defenderem o Império Romano? Nenhum. Se valendo dessa situação de crise, muitos generais começaram a se insurgir contra o governo imperial, se rebelavam, e as fronteiras progressivamente começaram a ficar abertas. O que aconteceu? O governo imperial romano, ele teve que se valer de contratações de povos bárbaros que não eram tão hostis para dentro do império. Em outras palavras, Roma teve que contratar tribos bárbaras para se defender de outros bárbaros mais violentos. E os que mais foram se aproximando foram os germânicos. Então Roma foi se germanizando e os bárbaros germânicos foram se romanizando, né? E essa fusão, ela é lenta, são vários séculos. Primeiro eles vão começando a entrar para dentro do exército, os bárbaros, né? Daqui a pouco eles começam a entrar para dentro do funcionalismo público, para as estruturas governamentais do império. E, por fim, eles vão conseguir se transformar em imperadores. Quando eu tenho imperadores que não são mais latinos, esse Império Romano já não existe. Dizem que o imperador Odoacro, que caiu em 476, ele saiu do trono com um tapa na cara, né? O bárbaro deu um tapa na cara dele, né? É humilhante, né? Então, essa Roma já estava profundamente decadente, né? É incrível, a história de Roma é incrível. Foi do auge à decadência. Mas deixou suas heranças, né? O que isso foi virando aqui, né? O que essa Europa, essa Europa ocidental, foi se transformando? No que ela foi se transformando depois da queda de Roma? Ela foi se transformando numa colcha de retalhos de reinos bárbaros. Embora o Império Romano tenha caído, ele deixou alguns legados. O que são legados? São heranças que eu deixo para a posteridade. Então, que tipo de herança o Império Romano foi deixando? Ele deixou o latim como uma língua importante, que vai originar outras tantas línguas, inclusive a nossa, o português é uma língua neolatina. O latim vai originar o português, o francês, o italiano, o romeno, o espanhol. Ele deixou o direito romano, um código de leis bem formulado, que vai servir de inspiração e chega aos dias de hoje, influenciando muita coisa. E a Igreja Católica. Então, esses três pilares, embora o Império venha deixar de existir, embora ele tenha caído, tenha sucumbido às invasões, essas três coisas permaneceram. O direito sobreviveu, a religião católica sobreviveu e a língua, o latim, sobreviveu. E quem é que vai se valer disso aí? Sobretudo a Igreja Católica. O Império caiu, mas a Igreja se ergueu. Na medida em que o Império foi caindo, contraditoriamente, a Igreja Católica foi se fortalecendo. E aí, quem é que vai tentar salvar esse império em escombros? Quem é que vai tentar ocupar o lugar dos imperadores? Os papas da Igreja Católica. A Igreja ela entra em cena para tentar salvar a Europa. Salvar a Europa em que sentido? Cristianizar toda essa Europa. Essa é a grande missão da Igreja Católica. Porque ela está vendo, o Império decaiu por completo, desabou, mas ela existe como instituição. Uma coisa é o Império e outra coisa é a Igreja Católica. E ela organizou sua hierarquia, né? Bispos, padres, você tem os padres na base, cada um administrando uma igreja, né? Esse conjunto de padres ele vai se subordinar a um bispo, né? Os bispos vão se subordinar aos arcebispos, e os arcebispos vão se subordinar aos papas, né? E os papas na condição de sucessores de Pedro, né? E essa hierarquia ela vai se conservar e ela vai desenvolver um projeto político-religioso. Que projeto é esse? O de cristianizar toda a Europa. Então é impossível entender a Idade Média sem entender também a Igreja Católica.
De certa forma, a Idade Média também é a história da Igreja Católica. O Império desabou e aí esse Império foi sendo invadido por diversas tribos bárbaras. O que a Igreja vai tentar fazer? Vai tentar converter esses povos ao cristianismo. Ela vai ter alguns avanços e ela vai ter alguns recuos nesse processo. Mas essa basicamente vai ser a missão dela. Bom, a Europa ela ficou mais ou menos da seguinte forma. Aqui na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, você teve o reino dos suevos e o reino dos visigodos. Aqui onde hoje é a França e Bélgica e Holanda no norte, você tem basicamente o reino dos francos. O sul da Inglaterra, que também foi domínio romano, sofreu invasões oriundas do extremo norte europeu. Para cá vieram 3 tribos bárbaras. Os anglos, os jutos e os saxões. Eles migraram para cá. Sardenha, um pedacinho de Córcega e, sobretudo, Cartago, virou o reino dos vândalos. O norte da Itália foi dominado pelos lombardos e pelos godos. E essa foi basicamente a situação do Ocidente europeu. Ele foi virando uma colcha de retalhos de reinos bárbaros que a Igreja vai tentar cristianizar. Cada reino com seus costumes, sua cultura, mas era um reino que se organizou sobre os escombros de um império que já não existia mais. E isso vai acabar, pessoal, originando a Europa. Onde está a raiz da Europa? O que faz da Europa, Europa? Entenda, o que faz da Europa, Europa? As culturas germânicas com o Império Latino se fundindo. Você analisa a Europa comigo. Portugal, que está ao lado da Espanha, que está ao lado da França, que está ao lado da Alemanha. E falam línguas bem diferentes, não é isso? A que se deve uma variação cultural e linguística tão grande? A Idade Média traz as respostas. É a fusão do universo bárbaro germânico com o universo romano, cristão, latino em decadência, que fez nascer a Europa. É claro que esse é um processo que vai durar séculos. Isso aqui não existe Portugal, não existe Espanha, não existe França, existem os reinos bárbaros que a Igreja vai tentar cristianizar. Perfeito? Tranquilo até agora, pessoal? Bom, então vamos organizar essas ideias aqui, começar a organizar essas ideias, porque esse mapa ele foi mais ilustrativo, né? E eu acho interessante escrevermos um pouco também, né? Na medida em que eu vou falando, como eu prometi para vocês no início da minha fala, né? Então, eu organizaria o nosso esquema da seguinte maneira. Para se estudar a sociedade feudal, nós precisamos, primeiro, de analisar as origens, né, da formação da Europa medieval. Nesse sentido, o que é importante? É importante frisar que essas origens elas estão na queda do Império Romano do Ocidente. Isso está lá no século V depois de Cristo, correto? Nesse tópico da queda do Império Romano do Ocidente, eu tenho que ressaltar a formação do sistema decolonado,
que vai representar uma ruralização, entre parênteses, da economia e da vida social. E um outro aspecto importante também são as invasões bárbaras. O que elas fazem? Reconfiguram o Ocidente europeu. E, por fim, ainda no âmbito da queda do Império Romano do Ocidente, nós temos que tratar também acerca do papel, né? O papel da Igreja Católica na conversão dos povos bárbaros e na tentativa de construir uma nova ordem. Beleza? Então, a princípio, nós temos esses elementos iniciais. Eu não vou conseguir nunca entender a Idade Média se eu não partir desse princípio. Eu preciso partir desse princípio básico de análise dos elementos que constituem a queda do Império Romano para entender o que vai ser a Idade Média lá na frente. Perfeito? Bom, eu vou adiantar um pouquinho aqui do lado, enquanto vocês terminam de fazer as anotações de vocês, acerca da Idade Média propriamente dita. Vamos entrar em Idade Média agora. Lídia, né? Até que horas essa aula vai? Só para me ter um controle do tempo? 3h40, né? O intervalo deles é 3h40 e vai até às 4h10, né? É uma meia hora de intervalo, né? Para eles? Beleza. Tá. Beleza. Bom, pois eu tinha trago um mapa aqui, só que ele está no meu computador, não tem como projetar aí, né? Você acha que é possível? Se eu ligar o meu computador aí direto, é possível? Pois mas ele está no meu computador, que eu iria entrar às 4h10, teve esse imprevisto, eu entrei antes, entendeu? Tá, vamos continuar, porque eu gostaria de projetar um mapa para vocês agora, que eu tenho em PowerPoint, para ficar melhor de visualizar. Mas, de todo modo, vamos avançando aqui. A Idade Média é um período de 1000 anos, como eu havia dito a vocês, e alguns historiadores, e sobretudo os autores dos livros didáticos que estão no programa da prova, eles costumam dividir a Idade Média em 2 momentos. A Alta Idade Média, que vai do século V ao X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao XV. Bom, vamos começar. Eu vou tentar me limitar hoje à Baixa Idade Média. Só um instante. É possível, Laura? Eu tenho um PowerPoint aqui que eu queria mostrar alguns mapas para eles. Eu não mandei antes porque eu ia entrar dessas ideias, mas se puder... O problema é que meu computador está viciado, entendeu? Ele só funciona com a bateria ligada direto. Hã? O que? Não, ele vai ficar aqui, o computador? Eu vou passando aqui mesmo. Tá, mas aí ela vai projetar agora ou só quando eu pedir? Beleza.
Obrigado, viu, Laura? Hã? Tá bom. Aí eu ligo ele, né? Perfeito. Pessoal, só vou deixar aqui no ponto para quando eu for precisar eu projetar para vocês. Só um instante. Perfeito. Perfeito. Daqui a pouco eu vou para o mapa. Mas retomando, como eu havia dito a vocês, a Idade Média ela costuma ser dividida em dois momentos, pela maior parte dos historiadores. A Alta Idade Média, que vai do século V ao XI, e a Baixa Idade Média, que vai do século V ao X a alta, do século XI ao XV a baixa. Hoje eu vou tentar me limitar à Alta Idade Média. Por quê? Porque a Baixa Idade Média ela já abre os caminhos do renascimento cultural, ela já está abrindo os caminhos da formação dos Estados nacionais, ela já é um precedente fundamental para entendermos como os Estados nacionais surgiram na Europa, como a cultura renascentista se desenvolveu no norte da Itália. E essas já são outras aulas que vocês vão ter. Então, Baixa Idade Média a gente vai tentar deixar para a semana que vem, para já emendarmos com outros assuntos de história moderna. Nós não vamos ficar muito tempo em Idade Média, não. É hoje e uma parte da próxima aula. E aí já caminhamos para a moderna, né? Porque o foco do programa é mais história moderna e contemporânea. Então não vamos perder muito tempo com Idade Média. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pessoal, pode levantar a mão, podem me cortar, fiquem à vontade a hora que quiser, tá bom? Olha só, eu vou então me ater à Alta Idade Média. Os pincéis aqui. A Alta Idade Média, ela vai do século V ao século X depois de Cristo, né? E quais seriam os elementos que compõem esse período? Bom, nós temos aqui os reinos bárbaros cristãos, porque a maior parte deles vai se converter ao cristianismo. Uns vão resistir mais, outros menos, mas de um modo geral a igreja ela consegue avançar muito nessa política de conversão. Só que desses reinos bárbaros cristãos, o que é mais importante para nós, sem dúvida alguma, é o reino dos francos. Situado ali onde é a França, mais ou menos hoje, pedacinho de Holanda e Bélgica também. Pois bem, o reino dos francos foi, de todos os reinos bárbaros, o que melhor aceitou o cristianismo. O cristianismo ele teve muito problema para ser aceito pelas culturas pagãs germânicas. Eram culturas politeístas, eram culturas que vinham de outras tradições religiosas, ou acreditavam em outras mitologias, possuíam alguns hábitos, alguns costumes muito incompatíveis com os princípios do cristianismo. Então, por exemplo, você tem algumas tribos germânicas a prática do incesto, o sexo entre parentes. Isso a igreja abominava, né, condenava veementemente.
Um outro dado também é culto aos mortos, que era muito comum entre algumas religiões germânicas. Oferendas aos mortos, festas aos mortos. Para a igreja tirar esses costumes foi muito complicado, né? Criar os cemitérios, né? Tirar esse vínculo pagão típico dessas culturas foi muito problemático também. Então você tem uma série de elementos de caráter ritualístico e religioso que dificultaram a conversão daqueles povos ao cristianismo. Por exemplo, surgiu uma versão... O que é heresia? O que é o pagão, o que é o paganismo e o que é a heresia? A igreja vai denominar paganismo tudo aquilo que não é cristianismo. Né? Então, os politeísmos grego, romano, né? Roma antes do cristianismo era um império pagão, né? As mitologias célticas, o politeísmo bárbaro, tudo isso vai ser condenado pela igreja como paganismo. As religiões da Mesoamérica, né? A religiosidade asteca, a religiosidade inca, tudo vai ser condenado como paganismo pela igreja. Isso não é cristianismo. O que é a heresia? O herege é aquele que se diz cristão, mas que faz uma interpretação que não condiz com aquela que a igreja faz. Interpretação do quê, professor? Da Bíblia, das Sagradas Escrituras. A igreja ela vai criar uma linha de interpretação única sobre os dogmas, sobre a Bíblia. Ela vai criar os sacramentos. Ela vai criar uma linguagem universal de conversão ao cristianismo que quem não aceitava aquilo vai ser considerado herege. Ela cria uma ortodoxia, né? A ortodoxia é uma reta interpretação, é uma única interpretação. Quem foge da ortodoxia vai ser condenado como herege. Vou dar um exemplo para ficar só em um exemplo. Tiveram várias seitas hereges, vários grupos que se diziam cristãos, mas que praticavam coisas que a igreja falou, isso aí não. Quem falava isso? Os papas, né, principalmente. Criavam-se os concílios e decidia-se se aquilo ali procedia ou não. Ou seja, estava nas mãos da autoridade do clero católico em dizer o que era e o que não era. Cristianismo, de fato. Tinha um bispo na igreja de Alexandria, no Egito, chamado Ário. E ele defendeu o argumento de que Jesus Cristo ele era humano e ele não era divino. Ele pode até ser considerado filho de Deus, com certeza, mas ele não é da mesma substância que Deus. Por quê? Porque ele apanhou, ele sangrou e ele morreu. Eles ignoravam o fenômeno da ressurreição mediante as dores que ele sofreu. Eles não acreditavam nisso, né? na ressurreição e, enfim, podemos até aceitar ele na figura como um filho de Deus, mas ele é um homem mortal. Porque se ele fosse um Deus, ele não teria sangrado, ele não teria gritado de dores e não teria falado, Pai, por que me abandonastes? Então eles negavam o caráter humano de Jesus Cristo. Eles não, o bispo Ário. E uma galera começou a acreditar nisso. Falou, rapaz, isso tem sentido. E isso originou um fenômeno chamado de arianismo, lá no Egito. E as pessoas começaram a acreditar que Deus é uma substância, o Espírito Santo é outra e Jesus Cristo é outra, próxima dos homens. No século IV depois de Cristo, fizeram um concílio em Niceia e condenaram o arianismo como uma heresia. E aí surgiu a crença no dogma da Santa Trindade, né? Da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. São coisas diferentes, mas a mesma coisa ao mesmo tempo. Uma pessoa que partilha de uma cultura que crê em deuses, em hierarquia de deuses, como é que você vai colocar na cabeça dessa pessoa que um mesmo Deus ao mesmo tempo é três, como diria o Renato Russo na música Índios? Lembra Índios do quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três? Do que ele está falando naquela canção? Ele está brincando com a incompreensão do indígena com essa questão, porque o mistério da Santíssima Trindade ele é difícil de entender. Como pode Pai, Filho e Espírito Santo serem coisas distintas e a mesma coisa ao mesmo tempo? Compreender isso não depende da razão humana, depende da fé, acreditar e ponto, acabou, né? E para uma cultura bárbara isso era complicado, dava um nó. Então, as tribos bárbaras que
As tribos bárbaras que se identificavam com o cristianismo, mas com a versão do arianismo, elas não reconheciam a Igreja Católica, o Papa em Roma, como uma autoridade. E aí o arianismo se espalhou muito nesses reinos. Então a Igreja teve um trabalho imenso. Alguns desses reinos aderiram ao arianismo. Aceitaram Deus, Cristo, mas negaram esse caráter humano. A Igreja condenou isso como heresia. Então, o herege é aquele que se diz cristão, mas acredita numa linha de interpretação do cristianismo que a Igreja condena. E de todos esses reinos, o reino dos francos, ele foi o que aceitou a versão da ortodoxia de Roma mesmo. Aceitou o cristianismo tal como os papas de Roma defendiam. E aí, o que vai acontecer? Esse reino bárbaro, ele vai virar o principal aliado da Igreja Católica durante a Alta Idade Média. E ele vai empunhar suas espadas e seus escudos, expandindo seus territórios em nome da fé católica. E aí, a espada do reino bárbaro vai se unir à cruz da Igreja Católica, e a expansão do reino franco também vai significar a expansão da Igreja Católica. Vocês estão me entendendo? E o reino franco, ao se expandir, ele vai originar o Império Carolíngio. Lembra disso? Lembra disso em algum momento, lá do seu primeiro ano? Império Carolíngio, né? Pois bem, eu detesto profundamente essa matéria. Eu juro para você, porque eu acho que nós temos que nos preocupar com os nossos problemas, né? E não com os reis da França, diga-se de passagem. Mas, enfim, programa a gente não discute, a gente obedece, domina e faz a prova. Simples assim, né? E o que acontece? Vocês lembram do Império Carolíngio? O Império Carolíngio foi o maior império que existiu na Europa medieval durante a Alta Idade Média. E aí eu gostaria de projetar um mapa. Lídia, é só descer aqui e ligar que está valendo? Né? Eita ferro. Né? O que foi, alguma coisa que caiu? Foi. Daqui a pouco eu volto para o quadro, viu, gente? Eu não gosto muito de slides, não. Eu acho que o estudante tem que estar ouvindo e escrevendo, né? Até nos mantém mais acordado mesmo, porque slide fica parecendo que a gente está assistindo televisão, né? E não é legal assistir televisão, não, né? A nossa atividade cerebral fica quase dormindo. Olha só, aqui eu tenho mais imagens. Deixa eu só esclarecer. Será que é bom apagar a luz? Aí todo mundo vai dormir de vez, né? Só um pouquinho, não vou demorar, não. Vamos ver se vai ficar muito ruim a projeção. Tá legal aí de enxergar? Bem melhor do que meu mapa, né? Visualizar um pronto, né? De verdade. Então aqui, ó, Reino dos Visigodos, Reino dos Suevos, Portugal e Espanha, né? Isso aqui a gente vai falar depois, em outro momento, porque isso aqui não permaneceu assim a vida inteira. Reino dos Vândalos, ó, Reino dos Burgúndios, ainda faltou informação no meu mapa, me perdoem. Lá no que eu fiz, né? O Reino Franco, isso aqui é século VI também, né? Eu estava falando lá do século V. Anglo-saxões, no século VI a coisa já amadureceu para isso aqui. Anglo-saxões, né? Eles se espalham por aqui e por aqui. Reino Franco, alamanos, ostrogodos. Império Romano do Oriente, né? Turquia, Grécia e mais para baixo Oriente, Egito. Córcega, Sardenha, um pedacinho da Sicília e Cartago, norte da África, Reino dos Vândalos. Então, esta colcha de retalhos foi a Europa da Alta Idade Média, por um bom tempo. Cada reino com sua cultura, e aqui de Roma, a igreja lutando para sobreviver e converter toda essa gente. A igreja tinha um propósito que é o de salvação dessas almas, mas foi uma missão muito difícil. E aí, de todos esses reinos, para a Igreja Católica, o mais importante, sem dúvida alguma, foi o Reino Franco. O Reino Franco foi o que melhor aceitou a versão católica romana do cristianismo, e em nome dessa versão, ele vai declarar guerra aos vizinhos, pagãos ou hereges, para disseminar lá dentro
o cristianismo. Evidentemente que do ponto de vista dos monarcas, dos reis francos, o interesse era econômico, era territorial, mas existe também um interesse espiritual, né, que é o de converter aquelas almas. Esse é um interesse muito maior da igreja, né? E aí, olha só o que acontece. Esse reino franco, depois de já convertido, essa conversão foi com um monarca chamado Clovis, no século VI. E aí você vai ter uma dinastia que se formará cristã, e essa dinastia ela vai expandir seus domínios aqui, né? Primeiro a dinastia dos Merovíngios e depois a dinastia dos Carolíngios, né? Então você teve um rei muito importante dentre os Merovingios. Por que Merovingios, né? Porque eles tinham um avô chamado Meroveu, né? Que foi também um rei franco-cristão, mas sem se preocupar com esses detalhes. Dos Merovingios, o rei importante aqui para nós é um sujeito chamado Carlos Martel. O Carlos Martel foi o rei que conseguiu defender os limites do reino dos francos do avanço islâmico. Quando nós chegarmos ali no século VIII depois de Cristo, tudo isso aqui, pessoal, já vai ser domínio árabe. Repare que aqui já está tudo meio que cinza, né, nesse mapa. Esse mapa ele já é um pouco posterior. Ele já é um mapa do século IX, 8, 9. O mapa anterior era um mapa do século VI. Esse já é um mapa do século 8, 9. O islamismo surgiu no século VII, na Península Arábica, como a terceira grande religião monoteísta da história, né? Embora os muçulmanos, os verdadeiros muçulmanos, né? É bom que se diga, Estado Islâmico não representa o islamismo, viu, gente? Isso precisa ficar muito claro, né? Cria-se no senso comum a ideia de que todo muçulmano é um fundamentalista islâmico. Não. Eles não reconhecem os fundamentalistas do Estado Islâmico como representantes do verdadeiro islamismo. O verdadeiro muçulmano, ele nem acredita em 3 religiões. Ele acredita que existe uma religião, que é a religião de Deus, o monoteísmo, e que Deus revela a sua verdade por meio de seus profetas ao povo. Isso aconteceu com Abraão, com Moisés, no tempo do judaísmo, isso vai acontecer com Jesus Cristo no tempo do cristianismo, e isso aconteceu com Maomé no tempo do islamismo. Então, para o muçulmano, o islamismo ele é a última atualização do monoteísmo. E o Maomé é o último dos profetas do monoteísmo. Entenderam? Então eles se sentem os mais atualizados, na verdade. Né? É curioso isso, né? E você vê cada barbaridade, parece que o que eu estou falando aqui não tem sentido nenhum, né? Mas eles fundaram um grande império intelectual, gente. Universidades, eles pesquisaram astronomia, eles traduziram o pensamento do Aristóteles, do grego para o árabe, do árabe para o latim, comentaram, eles inventaram a álgebra, eles desenvolveram conhecimentos na alquimia, que vai originar a química posteriormente. Eles eram muito cultos, era uma civilização muito culta, a civilização islâmica, nos tempos da Idade Média. E ela surge aqui na Península Arábica e vai se expandindo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ao passo que a Europa vai se transformando, ela vai passando por essas mutações territoriais, né? Em que os reinos vão se encolhendo, o reino dos francos vai crescendo, e o Império Franco invade a Península Ibérica. O projeto islâmico, na Idade Média, era dominar a Europa inteira. Se isso tivesse acontecido, a história hoje seria outra. Talvez todo mundo aqui hoje seria islâmico, eles teriam dominado o mundo, eu não tenho dúvida disso. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque Carlos Martel, rei dos francos, freou essa galera aqui, na Batalha de Poitiers, em 732. Eles frearam. Muitos historiadores falam, aí nasceu a divisão entre Oriente e Ocidente. O que vai fazer com que o Ocidente se enxergue como diferente do Oriente? O surgimento do islamismo. O islamismo vai ser o divisor de águas. Ó. Isso aqui é Oriente, isso aqui é Ocidente. O cristianismo é Ocidente, islamismo é Oriente. Né? E esse é
essa batalha, a Batalha de Poitiers, em 732, vai delimitar aqui esse espaço de fronteira entre o domínio islâmico na Península Ibérica e o domínio cristão na Europa. Tranquilo? Bom, aqui vai ter judeu, vai ter cristão dominado pelos muçulmanos, mas haverá uma política de tolerância religiosa belíssima, que vai durar vários séculos. Porque os muçulmanos aqui nesse tempo, eles cobravam impostos dos cristãos e dos judeus e permitia que eles professassem a religião deles. Paga e pode acreditar no que você quiser. Os cristãos pagavam seus impostos, os judeus também. E você tem um bom tempo de tolerância religiosa entre cristãos, judeus e muçulmanos aqui na Península Ibérica. E o curioso é que não é só uma religião, né? O judeu não é só um religioso, o cristão não é só um religioso, o muçulmano não é só um religioso. Eles têm práticas alimentares, eles têm práticas vestuais, eles têm linguagens próprias, eles têm vocabulários próprios. E a mistura disso tudo, gente, vai chegar até nós, aqui na América Latina. Nós temos essa mistura aqui na nossa veia. O sangue português já é um sangue que corre nas veias dele com gotas de judaísmo, de cristianismo e de islamismo. Você está entendendo? Então, o nosso colonizador, ele já chegou aqui, de certa forma, multicultural. Estão entendendo? Portugal e Espanha não existem nessa época. Mas é inegável as contribuições culturais de muçulmanos, cristãos e judeus na formação, tanto da Espanha quanto de Portugal. Entendeu? Em vários aspectos. Gastronomia, língua, arquitetura, literatura, música. Enfim, deixemos a Península Ibérica para depois. Ela vai voltar nas aulas, na aula de expansão marítima. A gente comenta novamente o que era essa realidade. Bom, o reino dos francos, então, ele teve um momento que foi dominado pelos merovingios, mas ele teve um momento que foi de domínio dos carolíngios. Há uma figura muito importante aqui para nós, inclusive esse mapa, ele vai representar, de certa forma, deixa eu ver se é esse mesmo. É isso mesmo. Isso aqui já é uma primeira extensão do que vai ser o Império Carolíngio. Quem foi Carlos Magno? Ele foi um nobre que prestava serviços à família dos Meroveus e que conseguiu ascender ao comando do império. Porque quando havia aqui uma monarquia, o Reino Franco, né? Então você tem um rei que ocupa uma posição de comando, ele precisava de outras pessoas para levar suas ordens às fronteiras do império. Estão entendendo? E isso acabou originando um cargo chamado Missis Dominicis. Os Missis Dominicis eram os funcionários do Palácio Real que iam até as fronteiras do reino para levar mensagens do rei. Né? E o Carlos Magno foi um desses funcionários, né? Que conseguiu alçar o comando do reino dos francos, transformando num império. Com Carlos Magno, essas fronteiras cresceram ainda mais em direção ao leste europeu. Né? O Império Carolíngio, no seu auge, ele dominou territórios que hoje correspondem à Polônia, à Áustria, à França e ao norte da Itália. E esse Império Carolíngio, ele não durou para sempre. Nenhum império dura para sempre. Né? Todo império, em algum momento, conhece algum tipo de crise. Né? E aqui é a figura do Carlos Magno, né? Profundamente cristão, era Carlos Magno. E quando ele morreu, posteriormente, o que restou do Império Carolíngio foi fragmentado e dividido entre seus netos. Né? Isso aqui que está de vermelho no mapa representa o Império Carolíngio no seu auge. E essa variação de cores representa a fragmentação do Império após a morte de Carlos Magno. Isso aqui foi herdado aos seus netos. Essa região aqui ficou nas mãos de Carlos o Calvo. Os nomes são terríveis, né? Carlos o Calvo, né? Que é basicamente a França. Né? Essa região aqui
vai ser herdada a um neto dele chamado Lotário. E, por fim, essa parte vai ficar nas mãos de Luís o Piedoso, né? Porque era muito religioso, muito cristão. Né? Não sei por que está Luís o Germânico aqui, mas é porque ele pegou essa parte onde a cultura germânica já era mais forte. E aqui, lá na frente, desse território surgirá um negócio chamado Sacro Império Romano Germânico. Mas isso é uma outra história. Perceba, resumindo a ópera, nós temos então aquilo que era um império se transformando, no ano de 843, em 3 reinos. Né? O reino de Carlos o Calvo, o reino de Lotário e o reino de Luís. Tá, por que eu cheguei até aqui? Porque o feudalismo de que eu quero tratar, ele tem as suas origens aí, na fragmentação do Império Carolíngio. O feudalismo, ele vai surgir nesse momento, na transição do século IX para o século X. Ele vai se afirmar como um sistema econômico, político e social no Ocidente europeu, principalmente nessa região que é a França. É a partir desse momento, quando o Império Carolíngio se desfaz. Ele é dividido em 3. Por quê? O que vai acontecer? Imagine você, Carlos o Calvo, né? Ele precisava de... Porque um rei sozinho não consegue controlar um reino inteiro. Então, o que eles faziam? Para garantir a defesa das fronteiras do reino, eles cediam terras aos nobres da corte. Você vai morar na fronteira do reino para defender as nossas fronteiras. E aí o reino foi sendo parcelarizado, ele foi sendo fragmentado. Vocês estão entendendo? Cada nobre foi ganhando uma terra. Né? E aí você tem a figura do rei, que vai ter filhos, netos, bisnetos, mas o reino vai estar todo parcelarizado, todo fragmentado. Para quê? Eu preciso ocupar as terras para que elas sejam defendidas. Então vai lá um nobre e ocupa essa terra. Tá, o que isso vai gerar? Vou explicar agora para vocês. Isso vai gerar o feudalismo. Imagine você, Carlos, neto de Carlos Magno, Carlos o Calvo, né, doou uma grande quantidade de terras a um nobre seu. E o que acontece? Esse nobre, suponhamos, ele é um barão, ele possui o título de barão. É um militar, ele tem várias terras. E esse barão, ele está com uma quantidade de terras que ele não está dando conta de administrar. São muitos territórios nas mãos de pouca gente. Ele e sua família não dão conta de viver ali dentro. Construíram um castelo, vivem ali dentro. Tem um pequeno grupo militar para proteger aquelas terras que pertencem ao rei, mas elas ainda não estão totalmente seguras. Então, o que ele faz? Ele vai pegar a terra que está lá na fronteira com outro reino e vai concedê-la a outro nobre. Ele vai conceder essa terra de fronteira a um marquês. As terras de fronteira eram chamadas de marcas. Daí a origem do título de marquês. Então, suponhamos que aparece aqui um segundo nobre na história. Não tem terras, a ele são oferecidas as terras. Lembremos, nós estamos num tempo em que o comércio ele está praticamente adormecido. A economia, ela vinha daquilo que a terra oferecia, era economia de subsistência. Tranquilo? Então, esse barão vai oferecer a este marquês um feudo. Uma propriedade de terra, uma grande fazenda. O feudo, ele era chamado de benefício, né? Benefício. Para este marquês, mas ele vai exigir em troca o quê? Ele vai exigir em troca proteção militar. Então, esse marquês,
ele vai ter de necessariamente montar uma cavalaria para proteger aquele barão, né? Essa proteção militar, ela vem em torno de uma cavalaria. Só que isso aqui não é só uma concessão de terra em troca de uma proteção militar. Isso aqui vai ser um vínculo. Isso aqui vai ser um contrato. Um contrato chamado de contrato feudo-vassálico. O barão vai passar a ser um suzerano deste marquês. E o marquês vai passar a ser, em relação ao barão, um vassalo. E isso aqui vai originar aquilo que nós chamamos de relações de suzerania e vassalagem. E tinha todo um ritual em volta disso aí. O marquês, ele tinha que se ajoelhar perante o barão, né? Algo que simbolizasse a terra ou algum elemento sagrado ali. E ajoelhado perante o barão, algumas palavras eram proferidas e o contrato feudo-vassálico era selado. E dizem que ele era selado como? Com um beijo na boca. O vassalo levantava e dava um beijo na boca do suzerano. Daí o selinho, né, que o pessoal fala, vai dar um selinho. Selar o contrato vinha desse beijo, mas não era de língua não, viu, gente? Era uma coisa mais ritualística mesmo. E ele deve uma certa obediência a este suzerano. Tudo bem? Só que a coisa não para por aí para complicar a vida da gente, né? Imagine você que a quantidade de terras que esse marquês recebeu é muito grande. Muito grande. E ele não está dando conta de administrar tudo isso. E aí surge um terceiro sujeito na história. Surge um duque. E o processo se repete. O marquês vai pegar uma parte daquelas terras que ele recebeu e vai arrendar a um duque. Ele vai conceder a ele o quê? Um feudo, que é um benefício. Mas o marquês exige do duque o quê? Em contrapartida, proteção militar. Por que proteção militar, professor? Qual é a necessidade que esses senhores feudais tinham de reivindicar para si tanto a proteção militar, que sempre vinha na forma de uma cavalaria? Ela se explica pelo fato da Idade Média ser um período de muita violência, sequestro, instabilidade. Não tem exército, não tem um Estado Nacional formado. Existe um rei que não tem um controle muito incisivo sobre o conjunto do território. Ele precisa de conceder terras para que elas sejam ocupadas para, em tese, estarem seguras de invasões. Mas são muitas terras, então, qual é a solução? Exigir algum tipo de proteção militar dentro dessas terras. E as pessoas conseguiam isso oferecendo terra, né? Eu te ofereço a terra e você mantém a minha segurança. Não tem polícia, não tem exército, não tem forças armadas. Então, quem é que ocupava esse papel? As cavalarias. O exército vai surgir quando surgiu o Estado Nacional. Porque aí, quando os reis conseguirem fortalecerem seus poderes novamente e esvaziarem os poderes dos nobres, aí eles vão conseguir reorganizar exércitos, e aí falaremos de exércitos nacionais, com hierarquia e tudo mais. Aí teremos uma segurança maior. Mas esse período é um período de insegurança. Daí cada um tem a sua cavalaria particular. Estão entendendo o que eu estou falando? E aí um novo contrato feudo-vassálico era formado. E aí, esse marquês, que era vassalo deste senhor, ele vai passar a ser o que agora? Suzerano. E o duque vira, com relação ao marquês, um vassalo. Ou seja, um mesmo senhor feudal, ele poderia ser vassalo de um senhor e suzerano de outro. E isso ia acontecendo numa escala quase que interminável. O rei perdia o controle.
ele já não sabia quem era o dono de que terra dentro do seu próprio reino. Por isso que nós dizemos que no feudalismo o poder era descentralizado entre a nobreza feudal. E o rei ficava refém dessa história toda. Resultado, guerras, de conflitos, um caos, uma anarquia da situação. Esse era o retrato da Idade Média. E a igreja no meio ainda tentando resolver os problemas da guerra, né? Posso apagar para a gente terminar aqui fazendo as últimas anotações? Pode? Pode? Tranquilo? Então vamos lá, vamos sintetizar essa última parte aqui. Na próxima aula a gente retoma alguns pontos, né, aprofunda um pouquinho na economia e sociedade feudal para encerrar a Idade Média, já encerrar a Idade Média e já avançar embaixo da Idade Média. Então, retomando aqui a segunda parte da nossa aula, para encerrar de vez. Eu falei para vocês que a Alta Idade Média é uma das partes de um período maior que a Idade Média. Ela vai do século V ao século X. Disse a vocês que, dentro desse período, nós temos a reconfiguração da Europa Ocidental em torno dos reinos bárbaros cristãos. E, dentre esses reinos, o reino dos francos foi o mais importante. Por quê? Daqui nós temos o surgimento do Império Carolíngio. Esse império foi de suma importância para a Igreja Católica, né? Então, vamos colocar aqui. Importante aliado para a expansão da Igreja Católica. Isso é o que justifica um porquê da importância do Império Carolíngio na Alta Idade Média. Bom, que mais que nós discutimos aqui? Nós discutimos as origens do feudalismo. E nesse ponto, que foi um dos últimos da aula, nós afirmamos que as origens do feudalismo, elas se encontram na fragmentação do Império Carolíngio. Perfeito? Bom, se encontra na fragmentação do Império Carolíngio. Se vocês quiserem depois lerem em algum livro, ou mesmo na internet, alguma coisa mais específica, pesquise sobre o Tratado de Verdun, tá, gente? Ele é de 843 depois de Cristo. Esse é o tratado que vai lá determinar, né, a parte do Carlos o Calvo, a parte do Luís o Piedoso e a parte do Lotário, né? O tratado que divide o Império Carolíngio, ai meu Deus do céu, o tratado que divide o Império Carolíngio é o Tratado de Verdun, tá? Que mais que nós falamos? Falamos sobre as relações de suzerania e vassalagem. E, para terminar de fixar, as relações de suzerania e vassalagem, que eu expliquei ainda há pouco, elas refletem um cenário de descentralização do poder entre os nobres, entre os senhores feudais, né? Entre a nobreza feudal.
feudal. Eu entendo que o poder político ele é descentralizado porque a terra está sendo parcelarizada, dividida entre os membros da nobreza. Tranquilo? Ok, pessoal. 3h42, na verdade, já, né? É o intervalo de vocês. Podem terminar de copiar e depois irem tomar uma água, um café, tudo bem? É isso. Deixa eu ver se eu falo com o professor agora.